Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo com a leitura do livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dickson, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã. Vamos dar continuidade agora lendo o capítulo 5, que vai falar sobre Apocalipse, capítulo 20. E diz assim: o texto-chave para a teoria dos 1000 anos do pré-milenialismo é Apocalipse 20, versículo de 1 a 6. Este texto tem sido um campo de batalha para os intérpretes bíblicos desde há muito. Trata-se provavelmente do texto mais controvertido de toda a Bíblia, como o livro de Apocalipse foi escrito com a inclusão de muitas figuras de linguagem e símbolos. Apocalipse 1, versículo 1. Não podemos ser muito dogmáticos na interpretação desses versículos. Lamentamos, porém, que muitos se apropriam desse texto para provar uma doutrina completamente estranha ao seu escritor inspirado. Alguém poderia imediatamente argumentar: como negar que Apocalipse 20 seja uma prova da teoria pré-milenial quando você mesmo não compreende inteiramente o seu significado? Resposta: não é preciso compreender plenamente o sentido verdadeiro de uma passagem para refutar uma interpretação falsa. Se a interpretação dada por alguém é contrária ao contexto ou a outras passagens, evidentemente sua interpretação é falsa. Tal é o caso de Apocalipse 20 e a teoria pré-milenial. A doutrina não é tanto rejeitada pela nossa compreensão desses versículos, como o é pela contradição direta a outras escrituras e pela interpretação incoerente do texto desses 6 versículos por parte dos pré-milenialistas. Subtítulo: símbolos e figuras. É preciso cuidado ao determinar o sentido de muitos símbolos e figuras nesta passagem, assim como de todo o livro de Apocalipse, conforme Apocalipse 22, 18 e 19 diz. Ao estudar a linguagem figurada, é preciso compreender primeiramente que um símbolo ou uma figura não representa a si mesmos. Abre aspas. Taças de ouro cheias de incenso, fecha aspas. Não indica taças de ouro cheias de incenso. Essas taças, em Apocalipse, capítulo 5, representam as orações dos discípulos, ou santos. Apocalipse 5, versículo 8. A teoria milenial apresenta os 1000 anos de Apocalipse 20 como 1000 anos literais, dizendo ao mesmo tempo que os demais símbolos e figuras são espirituais. Podemos ver imediatamente a confusão produzida por essa espécie de interpretação bíblica. O que é literal e o que é figurado em Apocalipse 20? Ao ler essa passagem, é possível determinar o que é literal e o que é figurado? Vamos ler a passagem. Apocalipse 20, versículo de 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar.
Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Fecha aspas. Apocalipse 20, versículo de 1 a 6. Sublinhe as seguintes palavras ou frases usadas em Apocalipse 20, de 1 a 6, as quais são figuradas. São elas: chave, abismo ou poço sem fundo, corrente, dragão, serpente, 1000 anos, mão, tronos, autoridade de julgar, almas, besta, marca, fronte e primeira ressurreição. Volte agora e faça um círculo ao redor daquelas que devem ser interpretadas literalmente. Está certo de que pode fazer uma escolha correta? O problema do método pré-milenial de interpretação é que ele diz que um anjo, possuindo uma chave figurada de um abismo figurado com uma corrente figurativa em sua mão, prendeu uma serpente figurada durante 1000 anos literais? O problema de corrente deste sistema de interpretação é perfeitamente óbvio. Subtítulo: Consistência. O ponto que estamos tentando estabelecer não é o de que não podemos compreender Apocalipse 20, mas a coerência que devemos usar ao fazê-lo. A doutrina pré-milenial tenta afirmar que os 1000 anos não literais, mas o dragão é figurado. Perguntamos de novo: como pode alguém ser coerente ao separar o que é literal do que é figurado nessa passagem? Subtítulo: Qual é o significado? Como podemos compreender Apocalipse 20? Lembre-se, o livro de Apocalipse é apresentado em forma de símbolos e figuras. Apocalipse 1:1. A, abre aspas, chave, fecha aspas, na mão do anjo é uma chave real, literal? Certamente que não. Se não é real, o que simboliza então? Se lemos cuidadosamente Isaías 22, versículo de 20 a 22, e Mateus 16, 18 e 19, Apocalipse 1, 18 e Apocalipse 3, 7 e 8, compreenderemos que a chave representa poder ou autoridade. Subtítulo: Satanás é seguro. O, abre aspas, abismo, fecha aspas, ou poço sem fundo é real? Como pode haver um poço sem fundo? Como não pode haver algo como uma esfera quadrada? Também não pode haver um poço sem fundo. Esta é uma impossibilidade, mas o que significa? Significa a restrição do poder de Satanás, no sentido de que Satanás foi lançado dentro dele. Subtítulo: Satanás é preso. Devemos defender de novo a coerência e afirmar que a ideia de segurar Satanás com uma corrente é figurada. É um símbolo
figurado daquilo que Jesus fez a Satanás com o Evangelho. Jesus fala sobre amarrar Satanás em Mateus 12, 29, abre aspas. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saquear a casa? Fecha aspas. Satanás é o valente nessa passagem. No contexto, Jesus está falando sobre a expulsão de demônios. Jesus amarrou Satanás, exercendo poder sobre ele. Efésios 1, 20 a 23, Colossenses 2, 15 e 1, 16. Romanos 8, 38 e 39. Mateus 28, 18. Gênesis 3, 15. O nó cego, neste caso, foi dado quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ouça o escritor de Hebreus, abre aspas, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Fecha aspas. Hebreus 2, 14. Subtítulo: Satanás é despojado. Satanás começou a ser amarrado quando Jesus iniciou seu ministério aqui na terra. Jesus disse, abre aspas, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, fecha aspas. João 12, 31. Com referência à morte de Cristo na cruz e seu efeito, Paulo escreveu, abre aspas, e, despojando os principados e potestades, Cristo publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Fecha aspas, Colossenses 2, 15. Satanás começou a ser amarrado quando Cristo trouxe o Evangelho à humanidade, e ele continua amarrado pelo poder do Evangelho. Romanos 1, 16, 8, 38, 39, 16, 20. Quando os 70 a quem Jesus enviou voltou dizendo, abre aspas, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, fecha aspas. Jesus respondeu, abre aspas, eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago, fecha aspas. Lucas 10, 17 a 19. Os obedientes não serão vítimas de Satanás e da morte, mas terão vida. Marcos 16, 16, Hebreus 5, 9. A segunda morte não tem poder sobre ele. Apocalipse 2, 11, 20, versículo 6 e versículo 14. Satanás foi e continua despojado e preso. Subtítulo: Satanás é preso por 1000 anos. A duração desse cativeiro é simbolizada pelos 1000 anos. Este 1000 anos são literais ou figurados? A frase 1000 anos é usada em outras passagens da Bíblia. Salmo 90, versículo 4, Salmo 105, 8, Deuteronômio 7, 9. Pedro disse, abre aspas, para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, fecha aspas. 2 Pedro 3, 8. Abre aspas, 1000 anos, fecha aspas, nessa passagem, bem como em Apocalipse 20, significa um grande período de tempo. É uma ideia figurada e não literal. Subtítulo: Preso pelo Evangelho. Jesus veio e prendeu Satanás com a cruz. Ele é mantido preso pelos resultados continuados desse sacrifício e pela nossa obediência ao Evangelho. Satanás e suas obras são atingidas e derrotadas cada vez que alguém obedece ao Evangelho.
Estamos agora em um longo período de tempo, 1000 anos, aguardando o retorno daquele que iniciou esta era do Evangelho em que Satanás está preso. Quando Jesus voltar, ele irá lançar Satanás, o sedutor, Apocalipse 20, versículos 7 e 8, no, abre aspas, lago do fogo e enxofre, fecha aspas, Apocalipse 20, versículo 10, que foi preparado para ele e seus anjos. Mateus 25, 41. Os que obedeceram ao Evangelho, a primeira ressurreição, Apocalipse 26, Romanos 6, de 3 a 5, não precisam temer a segunda morte, Apocalipse 20, versículo 6, pois são, abre aspas, sacerdotes de Deus e Cristo, fecha aspas. Apocalipse 20, versículo 6, Apocalipse 1, 6, 1 Pedro 5, versículos 5 e 9. Os pré-milenialistas estão em um conflito constante de interpretação, tentando separar o que chamam de literal e figurado neste capítulo. O livro de Apocalipse pode ser difícil de entender em muitos pontos, mas temos a certeza de que não ensina nada sobre um reino de 1000 anos de Cristo nesta terra. Subtítulo: As provas que faltam. Um dos aspectos mais devastados de Apocalipse 20, usado em apoio à teoria pré-milenial, é aquilo que a passagem não diz. Muitos dos ensinamentos básicos do pré-milenialismo, se fossem verdadeiros, não são encontrados nesse suposto texto de prova. Alguns são introduzidos na passagem, mas ali não se encontram. Os 8 pontos seguintes não se acham neste texto. 1. Cristo nesta terra literal. 2. Cristo reinando realmente nesta terra literal. 3. O reinado terreno dos discípulos ou santos decapitados. 4. A ressurreição física. 5. A segunda vinda de Cristo. 6. O trono literal de Davi. 7. A cidade de Jerusalém. 8. Os judeus como uma nação. Não é estranho observar que alguns dos ensinamentos principais da doutrina pré-milenial, que existem muitos dos pontos acima, não façam parte daquele que é considerado como o texto-chave da doutrina? Com certeza isso lançaria uma grande nuvem de suspeitas sobre a validade do seu fundamento. No final do livro de Apocalipse, Jesus condena a todos os que usam levianamente o seu sagrado conteúdo. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Seria bom que algumas pessoas lessem essas advertências antes de estudar Apocalipse, capítulo 20. Perguntinha para fixação e entendimento melhor desse capítulo. Preencha os espaços em branco. 1. Abre aspas. Ele segurou o espaço, a antiga espaço, que é o diabo, espaço, e o prendeu por espaço. Pergunta 2. Isaías 20, versículo de 20 a 22, Mateus 16, 18 e 19 e Apocalipse 1, 18 e 3, 7 e 8. Usam o termo espaço para representar poder ou autoridade. 3. Cristo, espaço, abre aspas, os principados e
potestades, fecha aspas. Colossenses 2, versículo 15. E, espaço, abre aspas, aquele que tem o poder dá espaço, a saber, o espaço, Hebreus 2,14, pela sua ressurreição dentre os mortos. Pergunta 4. Os que foram apresentados em Apocalipse 20 como sentados no trono eram as espaços daqueles que tinham sido decapitados pelo seu testemunho de Jesus e os que não adoraram a espaço. 5. Satanás e seus anjos serão lançados no lago do espaço quando Cristo voltar. Apocalipse 20, versículo 10. Responda verdadeiro ou falso. 1. As, abre aspas, taças de ouro cheias de incenso, fecha aspas, em Apocalipse 5:8, representam grandes taças de incenso nos céus. Lê lá e responda se é verdadeiro ou falso. 2. O abismo em Apocalipse 20 representa a restrição do poder de Satanás. Verdadeiro ou falso? 3. A primeira ressurreição refere-se à nossa obediência ao Evangelho. Romanos 6, 3 e 5. Apocalipse 20, versículo 6. Verdadeiro ou falso? 4. A frase, abre aspas, 1000 anos, fecha aspas, como é usada na Bíblia, sempre se refere a um período literal de 1000 anos, conforme Salmos 90, versículo 4, Deuteronômio 7, 9 e 2 Pedro 3, 8. Isso é verdadeiro ou falso? 5. Uma figura ou símbolo representa a si mesmo. Verdadeiro ou falso? Para discutir. 1. As seguintes questões relativas à prisão de Satanás. Quando ele foi preso? Como foi preso? Continua preso? Em caso afirmativo, será um dia libertado? Para discutir, ponto 2. Como Satanás será mantido prisioneiro durante os 1000 anos? Obrigado por acompanhar esse capítulo 5 desse livro, O Erro Milenial. Depois a gente vai para o capítulo 6, Reconstrução do Templo e do Tabernáculo. Se você gostou desse estudo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas entendam melhor o que significa esses 1000 anos, Apocalipse 20. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém?